Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Boa noite a vocês de casa. Terça-feira, começando o programa Acerto de Contas, acertando as contas. Acertando as contas com David, prefeito de Redenção. E David vem de uma família, a família Benevides, de políticos, não é isso, Fábio? De políticos. O avô, grande jornalista, né? Teu avô foi um grande jornalista e político de carreira, de carteirinha. O pai, ao meu ver, transformou a economia do estado de Ceará com muita sabedoria, muita sapiência. Um cara, para mim, ao meu ver, eu não conheço seu pai pessoalmente, tá? Mas eu acho ele um cara fantástico, simplesmente fantástico como profissional, que é o nosso deputado federal, Mauro Benevides. Obrigado por sua vinda aqui, aceitar o nosso convite e nos ceder esse tempo para a gente bater esse papo e levar informações de gestão pública a esse pessoal de casa que é tão carente, é uma sociedade tão carente de entendimento, né? de conhecimento, e nós temos que levar alguma mensagem, né? Para esse pessoal. Obrigado por ter vindo no nosso programa. E aí, dona Áurea, como é que está a senhora? Estou bem, muito bem. O netinho tá, como é que tá o netinho? O netinho tá uma gracinha. Show de bola. Para Deus e o mundo. Show de bola. É um prazer estar aqui com você outra vez. Obrigada por você permitir adentrar aí na sua casa. E estamos hoje com um prefeito exemplar, podemos dizer assim, tão jovem. 26 anos. E fazendo tanta coisa boa, tanta coisa importante para a comunidade de Redenção. Sim. Parabéns, viu, Davi? Obrigada por ter aceitado nosso convite, Fábio e Marciele. Okay. Hoje a gente vai outra vez, né, estar aqui conversando com mais um prefeito do estado do Ceará. E também jovem, né? Porque o Marcelo também é um cara jovem. Eu sou telespectador também. Cara, eu gostei muito do Marcelo pelas colocações. De Tamboril, né? É, Tamboril. As colocações dele foi muito precisa. E você vê que ele não é um cara demagogo. Não. Porque a pior coisa que tem para um jornalista, eu tô falando de jornalista de verdade, raiz, o jornalismo sério, que não é comprado nem trocado por favor, não. Para um jornalista sério, a hipocrisia mata a gente, né, Fábio? Como mata. Fábio, boa noite, meu irmão. Boa noite, Marciele. Boa mais noite, uma vez. Davi, Áurea. Eu quero abrir um parêntese aqui no Acerto de Contas, trazendo os gestores. É importante esse processo de aproximação do gestor público com a comunidade, o gestor poder ter a imprensa como parceira para exatamente passar aí a realidade das contas públicas, passar a realidade, fazer um comparativo do que desenvolveu, do que ele conseguiu fazer na cidade. Então essa pauta eu aí tenho uma interação muito grande, porque são 15 anos trabalhando com municipalismo, com ideias, com produção legislativa, com produção de políticas públicas. E o Davi tem feito um grande trabalho em Redenção, isso é um fato. Mas também, cara, com o professor que ele tem. Professor que tem. Os mentores. Fica mais fácil. Os mentores, né, intelectuais dele e a gente estava falando aqui, a gente estava falando justamente dessa coisa do filho acompanhar o pai no trabalho para aprender, né? Para conhecer essa realidade. E separando essa coisa de levar o filho para o trabalho e não fazer a exploração infantil, mas no sentido, Davi, de trazer como inspiração, né? Sim. No programa que a gente gravou aqui com o Nonato. E agora a gente vê você aí na política, porque vem de uma tradição do seu avô. Quando o seu avô era presidente do Congresso, eu trabalhava na Câmara. Trabalhei lá durante 8 anos. Ele trabalhou muito tempo. Trabalhei com o deputado Haroldo Cedrais, que é primeiro do meu pai. Demais. Então eu trabalhei lá. E nesse período de 89, 90, o seu avô era presidente do Congresso. Sim. E aí também o exemplo do seu pai, né, doutor Mauro Filho, também como
um gestor na área da economia, ficou 12 anos cuidando da economia do Ceará, só podia estar muito bem, né, Marcelo? Glória a Deus. Não, aliás, tem uma história que me contaram, que a mamadeira do Davi, a mãe não queria que ele fosse político, mas aí, para induzir, colocar a sigla do partido na mamadeira. É verdade isso aí, Davi? A mensagem Não, tá bom, Na concepção. Davi, meu. tá bom, ele não vai ser político não, pega a mamadeira que eu vou dar a mamadeira. Ó, Gente, meu filho, ó aqui, ó. Deixa eu falar um negócio Ora, pra vocês. ah. Primeiro, eu fico muito grato, quero que vocês saibam da minha felicidade de poder estar com vocês Eu aqui sei, hoje. e é verdadeira. Eu sou uma pessoa que tento muito aprender no dia a dia, certo? Eu que me elegi, como você falou, primeiro com 26 anos, certo? Então, já fui reeleito pela graça do meu povo e agora estou nessa caminhada de dar continuidade ao trabalho que a população depositou em mim. Muito bem. Venho de uma tradição política, certo? E Total. algumas pessoas não sabem, mas eu tenho 3 parentes ascendentes, ou seja, meu pai é político, meu avô é político, meu bisavô é político, Sério? meu tataravô foi político. Que Seu tio foi coisa. político? Não, aí tio, vários É, a tios. família. Aliás, eles estão no Guinness Book, no Guinness Book, você sabia? Não, você sabia disso, Davi? Não, Vocês estão no Guinness Book. É mesmo? A família, tô falando sério. oficializar isso aí. Não, está oficializado. A família você que viu isso? A família que tem mais membros políticos do Brasil. É mesmo? Ah, que legal, olha aí. Você não sabia disso? Não sabia não, pra mim é novidade. Pesquisa Tá pra tu vendo ver. como a gente, eu falei, a gente aprende? É verdade. Pesquisa, é sério que eu tô falando. É sério. Então, Que legal. o que eu falo para as pessoas é que isso gera uma responsabilidade muito maior, É verdade. certo? Mas que o que eu falo para as pessoas, e falo para vocês isso com a maior tranquilidade do mundo, e as pessoas acham que eu estou mentindo, mas eu falo muito e reafirmo, é que eu não me preparei para ser político. Dentro da minha casa, a orientação do meu pai sempre foi de eu explorar outros meios de vida. E acima disso tudo, eu sou meio que um azarão. Porque a política, ela é algo, primeiro, muito masculino, que eu sempre fui um defensor da representatividade feminina na política. Eu sou um grande ativista disso. E o que é que eu quero falar com isso? Eu sou o último dos homens. Eu sou o mais novo de toda a linhagem dos meus pais, do meu pai, dos meus tios. Ou seja, o único, vamos dizer assim, o que tinha menos probabilidade de entrar na política sou eu. E tua mãe? Que papel que ela fazia aí nesse meio? Não, a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa que foi daí que eu extraí o porquê que eu estou na política hoje. Porque apesar de eu vir, né, como vocês relataram, de um berço de políticos, de uma tradição, mas eu estou na política por algo muito diferente. Que eu acredito que muitas pessoas, que cada um tem os seus objetivos, mas o que me traz à política é a questão de ajudar as pessoas, certo? E eu falo isso com muita tranquilidade porque eu fiz isso e faço isso desde muito novo, Coisa certo? boa, hein? Então, eu quando era muito jovem, 13, 14 anos, tinha um instituto filantrópico dos meus amigos, Legal. em que nós arrecadávamos alimentos, arrecadávamos recursos para ajudar algumas famílias carentes. E isso vindouro de um amigo nosso que faleceu previamente, ou seja, ele faleceu muito cedo, teve um problema no fígado, foi até uma tragédia, porque o pai doou o fígado para o filho, Eita. o filho não resistiu, faleceu, e logo depois a gente também, o pai teve algumas complicações de saúde e chegou a falecer também. Mas isso já foi muito depois, mais de 5, 6 anos depois. Então nós criamos uma instituição filantrópica, eu e alguns amigos, em que nós prestávamos esse auxílio a famílias carentes. E eu fazia isso, sempre foi meu que o meu talvez assim, propósito de vida. Certo? Então eu via meus pais políticos, eu participava da política. Não tem como, né? Né? Eu fui coordenador de campanha. Você respirava, né? De É candidaturas impossível municipais, estaduais. Mas para mim a política era, eu trabalhava na campanha, Beleza. terminava, voltava para minha Vida que vida. segue. Como você falou, eu sou engenheiro civil de formação, trabalhei durante 5 anos na área, certo? E fiz alguns projetos bem estratégicos, ou seja, trabalhei na reforma da pista de pouso e decolagem do aeroporto de Fortaleza, ou seja, uma obra muito estratégica a nível de estado, trabalhei em várias outras obras. Ou seja, por que eu estou falando isso? Porque as pessoas acreditam que eu ralei muito, eu sei, tive muitos Seu problemas. tio tem uma construtora também, né? Sim. E que isso sempre me distanciava da política.
política. Ou seja, eu estava E na aonde a sua mãe entrou aí? Pois é, ou seja, eu estava na formação de, vou tentar me preparar, me capacitar para poder estar bem como quoquer outra pessoa, gente. Sim. Para estar disponível É o no segundo mercado de mandato trabalho. seu? Estou no segundo mandato. Para estar disponível bem no mercado de trabalho e vencer na vida através do meu trabalho. E aconteceu que em 2014 meu pai foi candidato ao Senado, certo? E que naquele momento ficou muito visível, muito claro a aproximação, a dedicação que eu precisava empreitar na campanha dele. Sim. Então, essa aproximação muito forte de ligação, ou seja, eu liderei uma campanha junto com várias outras pessoas e que nós saímos. E outra coisa importante, que quando muitas pessoas falam da trajetória da minha família, muitas pessoas acham que é uma trajetória só de vitórias. Não existe. É, isso, não é existe. verdade. Não Então, existe. um ensinamento que eu tenho dentro da minha casa muito importante é que na política nós ganhamos, E perdemos. mas também perdemos. Não, como tudo, né? Entendeu? tudo, Ou seja, né? nós tivemos E essa experiência. A vida é isso aí. Exatamente. Né? E em tudo você absorve conteúdo. Aquela velha história, né? Existe um ditado. Falam do tombo das cachaças que eu bebo, mas não falam os tombos, né? Existe um ditado que o ser humano ele cresce mais na derrota do que na vitória. Não é que ele cresce, ele se aprimora mais na derrota. Perfeito. Porque talvez não cresça, mas se aprimora, adquire conhecimento. E cada... eu tenho uma... Cresce em termos de experiência. Eu tenho uma frase, né? eu tenho uma frase que eu digo no meu livro, é o seguinte: é melhor tentar coisas grandiosas, mesmo se expondo à derrota, do que formar filas com pobres de espíritos que não sabem o sabor da vitória e muito menos da derrota e vivem numa penumbra cinzenta. Sim. Essa é a realidade da vida. Eu Sim, concordo. continua aí nessa coisa. que eu quero saber. Então, o que acontece? Então, eu vivi isso muito. Então, com a derrota do meu pai em 2014, isso somado a... O meu pai, hoje ele é um político que tem 8 mandatos. Na época, ele já tinha 6. Teu avô tem quantos? Vixe, aí... Ixi. Até quando eu parei de contar, 14. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que uma coisa é você se reestruturar politicamente quando você está no início da sua vida pública. Outra coisa é quando você precisar se reestruturar, você já tendo uma vida pública longa, que era a casa do meu pai. Então, o meu ingresso na política foi por causa disso, porque nós juntos, isso foi trazido pelo meu irmão mais velho, ou seja, o meu irmão mais velho é o Mauro Benevides Neto, né, exatamente, e que nós percebemos que era a oportunidade que nós precisávamos nos envolver. Eu achava que era ele que ia vir, né? Pode ser, era o mais natural, era isso, tá vendo? O mais natural era isso, era o meu irmão mais velho, que é o primogênito, Sim. dele dar sequência. Não é uma regra. Não é regra, mas é o mais comum. É. Certo? O mais comum é isso. Então, né, esse trabalho político que nós fizemos, ele, como já era independente, ele é advogado, tem seu escritório de advocacia, ele começou a cuidar daqueles municípios mais distantes. E eu, que tinha meu trabalho, estava no início ainda do empreendedorismo, tinha uma pequena empresa, eu ficava com os municípios mais perto. E Redenção, que hoje é a cidade que graças a Deus e graças ao povo da minha cidade me visualizou como uma liderança. E eu comecei a fazer um trabalho de acompanhamento, de organização de algumas coisas do dia a dia do município. E que em um certo momento foi necessário que eu realmente me colocasse à disposição da política do município. Né? E eu me coloquei, graças a Deus o povo, ele acreditou, ele aderiu. Ele acreditou, uma palavra tão difícil na política. Você gosta? Gosto. É o que eu falo para as pessoas. Eu estou na política por isso, porque eu gosto de Você passou a gostar, Davi? mais. Porque você hoje já eu posso vivenciava, perceber... né? Não, mas hoje eu posso perceber que o meu trabalho, o que eu fiz, o que eu me dediquei... O seu legado mudou a vida de alguém. Mudou mesmo. E mais importante do que isso, mudou a vida de alguém que mais precisava. Eu tenho um compromisso especial com as pessoas carentes. Isso é importante, essa consciência A minha é importante. visão, a baliza da minha gestão é olhar para aquelas pessoas que Mais precisam. precisa. Mas você não acha, Davi, vamos lá. Vamos ficar falando de gestão um pouco. Eu acho que o nosso povo brasileiro gosta muito de mendigar. Verdade. Tá? Acredito que E vou dizer, e vou além. E vou além.
O presidente do Paraguai, eu tenho um negócio do Paraguai. O último presidente do Paraguai, que é dono do banco e da tabacaria Del Leste. Sim. Que a maior tabacaria hoje, depois da Souza Cruz no mundo, é ela que vende. Ele entrou para o presidente do Paraguai, a primeira coisa que ele fez, cortou a assistência social. Você vai falar, vixe, mas como assim? Cortou o Bolsa Família. Mas cortou literalmente? Não. Ele pegou o mesmo dinheiro do Bolsa Família, criou creches tempo integral e disse: vou criar as cooperativas, as mães deixam o filho 7 horas da manhã nas creches, vão trabalhar nas cooperativas, 4 horas vêm buscar o menino, tempo integral, educação, saúde, limpeza, alimentação, tempo integral. E no fim do mês a senhora não vai receber R$600 de bolsa esmola, não. A senhora vai receber um salário mínimo, R$1.400. E o teu filho que vai cuidar somos nós, governo. Isso é atitude de governança. Sim. Isso é atitude ética. Isso é, porque o que eu vejo no nosso país, infelizmente, o que eu vejo, é que cada dia se cria mais assistencialismo. Cada dia se cria mais mendigos. Deixando gente o povo mendigando. acomodado, né? Não, porque é o seguinte, eu não consigo entender, você sabe. Eu não vou falar o nome da pessoa, mas é um grande amigo aqui que tem uma indústria de cachaça aqui no Ceará. E ele falou, por incrível que pareça, não sei se é coincidência, mas o dia que eu mais vendo cachaça é o dia que sai o Bolsa Família. Olha aí. Pode ser coincidência ou não, eu não sei. Bem, mas assim, o que eu é um posso- retrato o que eu econômico. posso- é um retrato Eu econômico. compreendo a sua visão. O que eu posso lhe dizer em torno disso é que eu acredito que a vida ela é feita de equilíbrio. Com certeza. E o que o equilíbrio, ele precisa ser empreitado em todas as ações. Ou seja, o que é que eu quero lhe dizer? Eu acho que programas de transferência de renda, eles são necessários. Ou seja, porque é visível e não precisa ser doutor em matemática, que hoje tem pessoas que não têm o que comer. Por quê? Porque muitas dessas pessoas, que entenda, a gente não pode exigir de um ser humano, as pessoas que são bem capacitadas, que têm êxito na vida, são muito pequenas. Mas David, Mendigo, a gente tem em todo canto do mundo. mas David, eu vou dizer uma coisa pra você. Davi. Davi. Desculpa. Davi, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu acho bacana o assistencialismo. Mas precisa ver a quem. Que nem o presidente do Paraguai não tirou o assistencialismo daqueles filhos que tinham problema de doença Sim. mental, que cadeira de roda. Não, esse continua. Deixa eu Esse daí, deixa eu concluir a pergunta. Pode, vamos lá. Esse daqui eu vou aumentar o assistencialismo. Vou dar mais cada saúde, caso é um caso. acompanhamento, cada caso é um caso. O que nós temos no Brasil é uma coisa desenfreada. Ou seja, são bilhões e bilhões gastos todos os meses. Qual é o orçamento do Bolsa Família hoje, Fábio? Bilhões. 35 bilhões de reais, salvo engano, que nós tiramos dos cofres públicos para dar à população que se diz ser mais carente. Eu nunca fui a favor do assistencialismo. Por quê? Eu vou te dizer por quê. Eu estava num programa com o Fábio, entrevistando um outro jornalista, nós estávamos num debate, e eu falei, aí falando que eu sou a favor do pobre, não sei o quê, eu falei, eu sou contra. Aí ele falou, não, você não pode, tem muita gente passando fome. Seu pai é da onde? Eu perguntei, ele falou, de Baturité. Tá Eu trité. falei, quantos irmãos você tem? 9? Seu pai recebia Bolsa Família? Não, naquela época não tinha. E vocês passaram fome? Não, meu pai trabalhava. Eis a questão. Bem, o que eu quero te colocar, eu entendo, e assim, Não é, Fábio? o que eu quero te dizer é que existe um equilíbrio. Hoje, o que é que eu visualizo? Você está falando de Paraguai, vamos falar de redenção. Vamos. Vamos lá na minha cidade. Hoje eu sou Trazer pra comerciante, perto, Vamos né? entrar aqui Vamos pro na que eu- Seara. melhor, É, que é o que nós queremos. Não, porque Que assim, você eu tem falo pras conhecimento, pessoas é. aqui, primeiro, eu não sou doutor em matemática, eu não sou o bonitão das tapiocas, eu não tenho coisa milagrosa, mas coisa da gestão que eu vejo, eu copio. Na gestão pública, copiar é bom. Muito que é bom. Não tem bom. problema nenhum Pô, nisso. então lá na minha cidade, Nada o que é se que eu cria, faço? tudo se copia. O que é que eu faço? Eu tenho um programa, né? Vamos partir do princípio que o maior mecanismo que a sociedade tem hoje de ascensão social é a educação. Sim. Se eu quero vencer na vida, eu vou estudar para poder vencer na vida. Então lá na minha cidade, o que é que eu faço? Todas as pessoas que... né, o estado do Ceará ele é o campeão em educação do Brasil. Das 100 melhores escolas de educação básica do verdade. Brasil, as 80 primeiras são do Ceará.
Nós estamos passando São Paulo, nós estamos passando Rio Grande do Sul, certeza. nós estamos passando Rio de Janeiro, nós estamos passando no Espírito Santo, Verdade. que são estados muito mais ricos que o nosso. Ou seja, a questão não é financeira. Ponto. Ponto. Não é financeira. É verdade. Então, o que é que eu quero dizer com isso? É que na minha escola, o que é que eu faço? O Estado do Ceará ele tem um sistema de avaliação anual, que se chama SPAES, ou seja, todos os alunos da minha cidade, de todas as cidades do Estado, do segundo, do quinto e do nono ano, vão para a sala de aula em algum certo momento do ano, que normalmente é no segundo semestre, para fazer uma prova. Para saber se você está sabendo, se você está aprendendo o que estão lhe colocando. Legal. O Ceará faz isso, que é uma das... Né, o Os Ceará se critérios de destaca por avaliação. duas grandes coisas. Pela implantação do PAIC, que é o Programa de Alfabetização da Idade Certa, que isso vinde uma experiência de educação que hoje é a regra. O que quer dizer isso? Desde a concepção do investimento em educação, as pessoas primeiro achavam que para mudar a sociedade a gente tinha que investir no ensino superior. Investiram bilhões, não deu certo. Depois foram para o ensino médio, bilhões no ensino médio, não deu certo. Depois foram para o ensino fundamental, investiram bilhões, não deu certo. E depois eles chegaram no ensino infantil. E o investimento em bilhões no ensino infantil deu certo. Por quê? Porque quando a criança nasce até os seus 6 anos de idade, e esses estudos ainda estão terminando na questão da idade, mas isso já é regra, é que a criança, ela desenvolve a coisa mais importante para um ser humano, que é o que nós estávamos conversando aqui antes, que se chama valores. Sim. É que ela vai desenvolver o seu caráter. Então, na minha cidade, o que é que eu faço? O aluno do segundo, quinto, nono ano, que tirou nota boa, o que é que acontece? O diretor ganha 14º salário, o coordenador ganha 14º salário, o professor da sala de aula ganha 14º salário. Depois eu percebi que a escola é importante. Ou seja, a merendeira, o motorista, Todos os colaboradores. o vigia, certo? Eles ganham mais 25% do seu salário no final do ano. Valoriza todo o sistema escolar. E o mais importante, que é o aluno. O mais importante disso tudo é o aluno, gente. Então, todos os alunos que estão inseridos nas melhores turmas, cada um eu dou um tablet. E não é para dividir, não. É individual. Para cada um ganhar um tabletzinho. Se é para estudar, se é para brincar, eu também não quero saber, né, gente? Aí não vamos me envolver nisso. Mas, Davi, o que você está concluindo? É a questão que eu estou falando do equilíbrio da questão... Mas em as relação escolas dos estão bem, estão reformadas, estão Reformei os alunos vários. com uniforme. Não vai fazer igual nós temos aqui um problema em Calcaia, é seríssimo, deu tablet para todo mundo e a escola estão caindo na cabeça das crianças. Não, assim, Né? o que eu falo que eu sou um cara muito realista. Vai ter escola da minha cidade que está em condições precárias, mas eu já reformei mais de 80% das minhas escolas. Fardamento da minha escola fui eu que implantei, isso não existia na história da minha cidade. Que é fundamental, Eu que dou, fundamental, eu certo? E outra coisa, chefe, a gente estava conversando aqui, a gente estava falando de fome, merenda. Tem criança Não que pode vai escola para se faltar aí. alimentar. Você o sabe problema quantos dos por cento eu municípios. tenho da minha rede pública municipal que vai para a escola só para comer? Ah, deve ser 60%. O que é que eu quero dizer isso para vocês? Ou seja, a questão assistencialista, que é o que eu estava desenvolvendo, que a gente estava conversando, ela é necessária. Mas é diferente. Não, Total, mas ainda mais. Você sabe, o meu conceito disso, né, Diferente, assistencialismo, ele tem que existir. Mas E para nunca mim vai só, acabar, só falta um detalhe. Ele tem que ter prazo. Exatamente, essa é a grande discussão. Ter o Entendeu? prazo e ter Mano, condições para que a pessoa que está na linha de pobreza saia. Exatamente. Com capacitação, como com se for, convênios. é como se fosse um seguro-desemprego. Perfeito. Meu chefe, você tá passando por situação difícil. Tá aí, Davi. Vamos Nós trabalhar estamos para começando tirar a pessoa da se linha da entender. pobreza. Entendeu aí? Ah, cara, porque é o seguinte, eu vejo, eu sou jornalista desde o tempo do Ferreira Neto de São Paulo, fazia programa com ele e tal. E, puta, a história é a mesma, cara. Você não era nascido ainda. Fala, Fábio. Acredito. Fábio, fala aí, Fábio. A Não, história fala a idade é a não, mesma. você parece ser tão novo. A história é a mesma. Não, mas ele fala que ele tem 60 É, eu tenho 60 anos, mas é o seguinte, a história é a mesma, cara. Eu vou te falar uma coisa. E eu vejo tantas coisas, que nem agora, na última sexta-feira, entrevistamos um reciclador aqui, que faz equipamentos para reciclagem, e, enfim, para... Aí eu pergunto, e nós temos aterro sanitário ainda hoje? É um negócio, na minha cabeça, não consigo entender, né? Não consigo entender. Se cada município, uma sugestão, se cada município reciclasse o seu lixo, contratasse o seu caminhão, ou alugasse, ou contratasse o seu motorista, o rapaz que faz a coleta do lixo, e sim, cobraria taxa do lixo para quem não separa o lixo. Olha aí. Sim. Quem separa não paga.
levava isso para uma cooperativa, selecionava e isso iria gerar renda. Para o próprio município. Para o próprio município pagar, subsidiar o caminhão que ele usa, a estrutura do e trabalho, os motoristas e etc e tal. Né? Aí não fazem isso. Aí não fazem isso. Por que não fazem isso? Eu sei por que não fazem isso, você sabe por que não fazem isso. Porque há interesses escusos, né? Interesses escusos por trás disso. Mário, sério, eu sou um cara muito E aí, por exemplo, eu vou entrar em outra questão aqui agora. Eu entrevistei um prefeito aqui e tal, e eu sei que ele tinha lá nessa equipe de fiscalização, acho que 30 fiscais. Né? Sim. Eu falei, prefeito, posso dar uma sugestão? Ele não pode, não. Prefeito, por que o senhor não cria, pega os alunos formando engenheiro civil, você sabe, os alunos que precisam de estágio, de arquitetura, engenharia, cria um departamento na prefeitura. Bota eles para estagiar? Trazem eles para estagiar e dê a planta para o seu município de graça. Ou seja, por que o cara constrói escada na calçada, puxadinho do jeito... É o seguinte, ele tem 10 mil para construir a casa, ele não vai pagar um arquiteto que custa 4. Não vai. Ele vai comprar tijolo, areia e cimento. Sim. Ou seja, se eu der a planta para ele, eu vou fazer o quê? Eu vou eliminar fiscal, eu vou eliminar combustível, eu vou eliminar carro na rua, né? eu vou eliminar esse pessoal todo de fiscalização, eu vou eliminar a corrupção. Sim. E eu vou urbanizar a cidade. Então são coisas simples. Aí ele disse assim para mim, mas eu vou adotar isso. Aí depois ele me ligou, depois de um mês, rapaz, não passou na Câmara, não passou. Aí eu lhe pergunto, por que não passou? É difícil. Bem, por que não passou? Eu sempre gosto de analisar as coisas de uma maneira Não, mas você vai fazer isso depois, já, a gente voltar. Agora o tempo está muito rápido. No segundo bloco, e você vai me responder esses dois questionamentos. Vamos lá. Por que não direcionar melhor as questões municipais e fazer com que o próprio município gere renda e trabalho, Vamos lá. que é o que nós estamos aqui para discutir. Mas Davi disse que está para aprender. Mas também estou para aprender. Não. Assim, é um debate, e o debate tem que ser democrático e inteligente. Verdade. Claro. Não existe, para mim não existe críticas de pessoas imbecis que só Com sabem certeza. criticar e não sabe? Você tem que ter, é democracia. É verdade. Sim. Democracia é tudo. Então fique ligado, voltamos já. Fique ligado. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Macieri. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Macieri? Eu adoro, eu vivo por aqui. Clínica Áurea Cedras. Nossas especialidades: psicologia adulto-infantil, psiquiatria adulto-infantil, psicopedagogia, nutrição, fisioterapia, massoterapia, consultas particulares e conveniadas. Avenida Dom Luiz, 500, sala 1622. Telefone 3458-1222. Clínica Áurea Cedras. Interdisciplinaridade e saúde. Não existe idade para ser feliz. Pensando nisso, há 26 anos a Fundação José Posidônio Peixoto concentra em suas ações o senso de responsabilidade social, através de atividades que promovem saúde, bem-estar, garantia dos direitos e valorização dos 192 idosos aqui assistidos. Venha você também fazer parte desta história. Fundação José Posidônio Peixoto, unindo forças para um futuro melhor. Bom, voltando aqui para o segundo bloco, Davi, então é assim, meu caro, parece que as coisas dificultam, né?
o legislativo, a Câmara Municipal, na hora de votar as leis, não acompanham Vocês têm um bom entendimento, o raciocínio lógico. Muitas vezes criam debates desnecessários para a coisa funcionar. Nós sabemos um exemplo hoje as licitações. Se você como prefeito quer comprar um copo desse aqui, ele custa R$10 ali no atacadão, e na licitação o copo mais barato custa 15, você tem que comprar do licitante, mesmo sabendo que no atacadão custa 10. E aí, me diz aí. Bem, primeiro, eu quero falar um pouco, você estava falando da questão dos resíduos sólidos, certo? Eu acho que é uma pauta que precisa ser prioridade, certo? A questão E precisa acontecer, né? Acontecer, ou seja, da As legislações priorização existem, né? A questão. Você tem priorizado isso lá em Redenção? A gente tem um consórcio Certo. de resíduos sólidos a nível de maciço de Baturité. Mas o que eu quero colocar para vocês é que eu sempre tento refletir sobre Quanto o município gasta hoje com o recolhimento do lixo? por ano, Por ano, tudo é por algo em ano. torno de R$1 milhão. R$1 milhão. Pô, Então, o que eu quero... é muita grana. O que é que eu É quero 100 dizer? mil reais por mês. O que é que eu quero dizer com vocês? É que para existir uma política de resíduos sólidos em qualquer cidade do Brasil, é necessário haver investimento. Vocês concordam comigo? Sem dúvida, sem dúvida. Certo? E a privado. pergunta que eu lhe faço é, por que é que o município que tem que liderar isso? Hoje, na estrutura de divisão de recursos do Brasil, a União fica com mais de 70%, A pirâmide precisa ser os reavaliada. estados ficam com mais de 25% Isso aí- e nós isso aí- ficamos com 5%. Essa é uma discussão É injusto, antiga. né? E aí nós, Tem que gastado recebemos nisso. menos, precisamos fazer os gastos estratosféricos para poder ter um plano de resíduos sólidos. Isso aí é um fato. Para que mim não precisa é ser certo. avaliado. Ou seja, o problema não é porque não está sendo feito, é porque não está sendo feito. E a E para mim o pirâmide precisa ser porquê investida. é que os municípios que são aqueles que têm os menores orçamentos precisam ser responsáveis pelos maiores investimentos. E virou lei Por que, isso, que, né, por que que a Davi? gente não faz então uma... Para dizer, mas vamos ser realistas. Para não dizer que eu estou me desviando do problema. Não, eu topo. Ok. Topo fazer investimento. Agora vamos fazer o nível de investimento do mesmo jeito que é dividida a arrecadação do recurso. Sim. O União bota 70%, o Estado Mas bota aí 25%. é que tá, então é Davi, um fica empurrando a beca pro outro e não resolve. mas- Não. Ele Peraí, ó. pode ser A interpretado. legislação. Não, vamos para a legislação hoje do manejo de resíduos sólidos do Brasil. Isso já está aprovado pelo Congresso Nacional. Tem mais de 10 anos. Era pra estar sendo aplicado, ó. Já diz, está lá escrito. Se você quiser, você lê lá. Eu esqueci o nome da lei. Dizendo que vai haver investimento do governo federal. Ou seja, na lei está dizendo que o governo federal tem que investir. Pega aquele narizinho redondinho. Aí o que está acontecendo? Aí Pega o o que narizinho está redondinho. acontecendo? Aí o que está Eu vou me acontecendo? caracterizar por o narizinho redondinho, por cara de palhaço, porque isso aí é o seguinte, Davi, nós sabemos que existem leis, e nós sabemos também que não funciona. Que não funciona. Pois é. Então o que é que eu estou querendo dizer? Mais uma vez, eu sou uma pessoa que concordo contigo demais. Isso tem que ser prioridade. Eu tenho tentado fazer a minha parte na minha cidade. Certo? Ou seja, a gente Você foi reeleito, cara. A prova disso é que você A gente nem está quis. criando, certo, uma solução para melhorar isso, mas está muito precário, né? Obviamente, gosto muito claro. Se você for para a redenção, não brinque de ouro, não. Tem buraco, falta remédio, às vezes falta médico. isso. Verdade. Claro. Certo? Só que melhorou muito depois que eu cheguei. E o que eu quero... Redenção Vamos hoje entrar é aqui outra nessa- cidade. Deixa ele Não, concluir. então, o que é que eu quero dizer com isso? É que o que para mim falta em relação a esse debate é, gente, vamos ser realistas. É necessário investimento, é importante, precisa ser priorizado, mas para ser feito, não é uma única entidade que consegue fazer. Vamos dar as mãos. É um Cara, conjunto de ações. se eu fosse dirigir uma cidade hoje, um município hoje, que eu não quero, mas se eu- Eu não lhe aconselho, não. não, eu iria ser o diferentão. Não, mas é bom. O diferentão. Mas é bom, mas ser diferente é bom. Você tá entendendo? Como você seria esse Eu diferentão? faria todas essas Não, ele já tá bem, essas- ele já se veste bonito desse Olha, jeito aí, eu ó. fa- eu- Diferente eu já tô vendo que ele é. eu faria todas essas modificações que eu propus aqui Mas tem agora. muita coisa que é Mas aí limitado tudo- para Não, não eles. tem limitado, não tem limitado. Deixa eu falar, para você fazer política nesse país, você tem que ser um pouco ditador.
As pessoas criticam o Bolsonaro, mas se ele tivesse expressão forte, que ele tem a forma de ser, muitas coisas também usou, extrapolou, vamos dizer. Mas não teria chegado a lugar nenhum. Né? O nosso governo hoje, o governo do Lula hoje está lamentável. Por quê? Né? Por quê? Eis a questão. Porque o povo, intelectualmente, é mal formado, é mal educado e vota errado. Bem, mas Marcelo, deixa eu te colocar uma Entendeu? coisa. E aí não é só na estratosfera federal, é no municipal, é os vereadores. Na base, né? Sim. Você tem políticos hoje que não sabem ler. Essa questão da qualificação é muito importante. Você vai dirigir uma empresa, você vai contratar um funcionário, um CEO para dirigir. Não, para dirigir a tua empresa, você vai ter a qualificação dele. Um currículo. Agora o político é para ser qualquer um, cara. Eu estava pensando esses dias, Davi, falei, gente, como é que pode um político entrar na política, estar lá no nível, sendo um funcionário público, porque a gente sabe que para ser um funcionário público depende de um concurso, ser qualificado, e pessoas tão, assim, mal qualificadas, ocupando cargos tão importantes, sem formação nenhuma. Então, assim, eu acho que deveria ter um critério de ter um nível superior, ou ter assim... Política, né? Não só isso. Assim, e a gente entende dessa forma. E eu acho assim, por exemplo, Fábio, eu vou me candidatar, um exemplo. Não, faça isso não. Eu não vou me candidatar, eu estou dando um exemplo. Eu vou me candidatar a deputado estadual. Ok, beleza. Aí eu preciso que quando eu for fazer a minha candidatura, né, ter lá, ver o meu perfil, o meu currículo, se eu vou estar apta ou não. Porque veja, isso que a Áurea está falando não é verdade? Importante. Davi chegou, né? na gestão pública no município de Redenção e se deparou aí com inúmeros problemas em cada setor da gestão, em cada setor social. E aí muitas vezes você tem que eleger prioridades. Claro, tem que eleger. No teu planejamento de gestão, no teu plano de governo, você precisa conhecer bem cada secretaria, cada momento. Um conhecimento geral. O gestor não faz nada em qualquer lugar que seja. E esse processo de eleger as prioridades, ele é muito complicado. Sim. Ele é muito difícil, porque você precisa melhorar os números da sua gestão, do seu município, até para melhorar as suas arrecadações de projetos. Fábio. Como é que funcionou isso, Davi, para você na prática, assim que você assumiu a prefeitura? De que forma que você conduziu esse planejamento? Bem, o primeiro que eu quero refletir com todos vocês a gente estava falando um pouco em relação ao poder legislativo. Eu tenho assim um respeito por todas as pessoas que estão exercendo um cargo público de inicial. Primeiro porque meu avô foi vereador. Meu avô foi uma pessoa que foi vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, presidente do Senado e chegou a ser até presidente interino da República. Certo? Então, isso é de mim, certo? De respeitar o outro, independente do que for, é meu. É democracia. Certo? E isso, o que é que acontece? Eu acho que o poder legislativo é importante para o dia a dia da sociedade. Só que hoje, está muito claro isso, quem lidera o desenvolvimento de uma cidade, de um estado ou do país é o poder executivo. Ou seja, o poder executivo ele tem que liderar. E que essa relação do poder executivo com o poder legislativo e como o gestor daquele poder consegue empreitar a sua metodologia, ele tem capacidade de ter êxito com isso. Esse é o meu pensamento. A gente tem nossas diferenças, como sempre vai existir. Normal. Mas quando é algo... válida. Faz parte da democracia. Eu me recuso a acreditar que uma agenda que seja estritamente visível para o bem público, um poder vai se abster de fazer Você isso. sabe que sempre tem. Não, mas tem como confrontar. É o que eu estou dizendo. Quando for necessário, tem como confrontar. Não, cara, isso não concordo. Entendeu? Segundo... precisa ter muita paciência. A Áurea tem. Ave Maria, paciência tem que ter. Sapo vai engolir demais. Não é não? Mas, segundo, e quando a gente fala na questão da situação que nós vivemos hoje, para o que a gente acha que tem que ser mudado,
Também é outra coisa que não é muito difícil da gente pensar. Estamos aqui com o celular. Se você passar um ano sem acompanhar as evoluções do celular, você já está desatualizado. O celular nem atualiza mais. Pois é. Ou seja, não, agora tem uma maneira de bater uma foto que a imagem fica mais legal. Tem uma maneira que você coloca o site na internet que lê mais rápido. Vai evoluindo. Ou seja, isso não é diferente da política ou da vida. Ou seja, de um tempo Dinamismo, pra cá, né? a dinâmica de evolução do dia a dia da sociedade, ela está muito rápida. Tá mesmo. Ou seja, e é visível. Só evolui na política, né? Pois é, exatamente. E já é visível que na política ela também é necessária, ela é necessária fazer também algumas reflexões para a gente visualizar o que é melhor hoje, até a questão das redes sociais. Tá entendendo? Ou seja, para a gente saber o que é que precisa ser feito para nós termos, de fato, pelo menos um caminho que, quando trilhado, faz o dia a dia da população. Porque uma coisa é muito séria, todo mundo tem que ter liberdade de expressão. É um fato. Certo? Isso é um fato. Porém, a gente já percebeu, já vimos, que muitas das pessoas que exercem essa liberdade de expressão, elas exageram e fazem de uma maneira maligna. Verdade. Certo? Então, isso má é um fé, problema. usa Como de é má que a fé. gente resolve? Eu acho que a gente tem que sentar, as pessoas que são responsáveis por isso, visualizar qual é a melhor maneira. Mas é uma coisa que vocês concordam comigo, que precisa de atenção. Davi, eu vou mais adiante ainda, tá? Eu vou te dizer. Todo ser humano precisa ser comandado. Claro. Todo ser humano precisa ser vigiado. Sim. Que é isso, cara? Você é comunista, é ditador? Não. Se você pegar 100 pessoas, levar para uma ilha e voltar daqui a um ano, vai ter um comandante lá. Claro. Um líder, né? Vai ter um líder. Porque é o seguinte, as pessoas necessitam disso. Né? Sim. Porque sociedade sem comando, sociedade sem liderança... Vira bagunça. Vira bagunça. Total. Né? Prova disso, vou dar uma prova disso. Saddam Hussein foi o único cara que conseguiu governar aquele bando de louco lá. Saddam Hussein saiu do país dele, você sabe como é que está aquilo hoje? Acabado. Aí às vezes, olha como é a colocação, às vezes, até o próprio ditador é necessário. É assim. Depende do povo. Então, assim. depende de cada povo, depende de cada situação. Eu condeno muito. Eu sou a favor do monitoramento em relação às redes sociais. E tem cara puta idiota, aí você pega aquele Felipe Neto, aquele cara é idiota. Fala tanta besteira. Eu tô aqui na minha casa, eu recebo a Rainha Matos, tá aí, tem 2 milhões e... Ela tá aqui comigo aqui. Sim. Ela veio aqui pra Fortaleza ficar aqui, minha amiga. 2 milhões e 300 mil seguidores e tal. Pô, uma pessoa que tem poder. Eu tenho no meu YouTube 450 mil seguidores. Tem influência, você tem poder da palavra. Sim. Não é verdade? Agora tem muita gente falando besteira. Bem, eu acho que disso eu preciso lhe dizer duas coisas e até assim, duas eu preciso discordar. Eu tenho duas perguntas importantes. Eu acho que ditadura ela é condenável. A gente não existe nenhuma sociedade que esteja na nossa parte só, entendeu? Daquele ditador cruel, sabe? Não, ele está se referindo ditadura da metodologia de governo. Tipo assim, precisa ter um controle, precisa ter normas ditadas. Tem algumas regras. Exatamente. Regras. Quando eu falo ditadura, é no sentido de... Eu entendi. De ser mais firme. Do poder ser forte. Isso. E segundo, matar o povo. E segundo, eu acho que isso, essa questão de monitoramento, você está falando, vamos para o ditado cearense. O pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Então, se for A, a gente não pode pegar exemplo A porque é ligado à direita, a gente não pode pegar exemplo A porque é ligado à esquerda. A gente tem que ter a metodologia, que é o que eu estava falando hoje dos valores. O certo e errado é certo, Sempre errado será. é errado. O que você acha do todos? Entendeu? Do quê? Do todos. Eu acho que... Rapaz, o que eu acho em relação a isso é que... Primeira coisa... Você acha da mulher, o homem usar o banheiro da mulher? Bem, o que eu acho... Eu acho que isso é falta de liderança. Lá na sociedade... Eu acho que isso é falta de liderança. Porque primeiro, eu acho que eu falei que todo ser humano ele tem que ser respeitado. Sim. Não resta dúvida. E também acho que
toda complicação em relação a essa compreensão dos seres humanos, a gente tem que tratar com o mesmo respeito disso. Só que, por que é que existe isso para mim? Conflito. Não existe mais entendimento, não existe mais capacidade pacífica de muitas pessoas de tratar essa situação. Então, o que é que eu acho? Davi, tudo bem, o que é que você acha que tem que ser feito? As pessoas certas em torno disso precisam entrar para liderar, para mediar isso, para que as pessoas não percam os valores. Mas também essas pessoas, elas merecem respeito, merecem ser amadas. Entendeu? Elas não são vilões da sociedade. Não são, pelo contrário. São, Não, eu ou eu, ou você, ou quem for, pode ter alguém da sua família que aconteça isso. Eu tenho na minha família. Deixa eu perguntar. E qual é o problema? O problema não existe. Não, o problema não é ser ou não ser. Eis a questão. O problema é invadir a privacidade de quem não é, por exemplo. Sim, então é por isso que eu estou dizendo, certo é certo, errado é errado. Tá entendendo? O que é certo exemplo, nunca vai deixar de ser certo. Eu tenho uma filhinha de 7 anos. Minha filha meiguinha, lindinha. A minha filha vai no banheiro, vai com a minha esposa. Aí eu vejo um cara, vai dar problema. Pode me processar por fobia, os cambalbia. Vai dar problema. Porque é o seguinte, tem que respeitar, não é o respeito que nós estamos falando, tem que respeitar, essa pessoa tem o direito de ir no banheiro, então cria um banheiro novo. Tem um banheiro específico. Tá vendo? Ou seja, com pouco diálogo que nós tivemos aqui, nós fomos capazes de trazer mas eles não querem, mas eles não querem. Eles querem afrontar, né? Não, Áurea? Não. Eu acho que assim, eu acho que isso tudo é fruto de um conflito que a sociedade existe hoje, certo? Que até então, ninguém que liderou isso teve capacidade de mediar. Um direcionamento. Pessoal, é isso aqui. Vamos, isso, gente, não dá para ser assim. Exatamente, não dá para ser assim. Certo é certo, errado é Não, tem errado. a questão da Daqui liderança. em 2 minutos aqui que a gente falou, você falou, cara, não sei nem se é a solução, mas saímos com alguma alternativa. Uma saída. Então cria um terceiro. Davi, Mas eles não querem. Tudo bem, mas aí, então vamos trazer alguém que represente essa comunidade para visualizar se eles não aceitam mesmo. Verdade. De repente aceita. Davi, quantos habitantes tem Redenção? Entre 25 e 30 mil habitantes. E o que gira, assim, a renda, a prefeitura, o recolhimento? Ainda o maior vetor de dinamismo econômico do município ainda é a prefeitura. Sim. Ainda que gera emprego e tal, isso aqui. E a arrecadação da prefeitura vem de quem? Bem, a gente tem a gente tem um direcionamento de agricultura muito forte. Ah, sim, certo? agricultura. E a gente tem o comércio, que também é muito forte ainda no município. É bem interessante o comércio. Mas a gente tem a Universidade Federal lá. A Unilab. A Unilab, Legal. que ajuda muito, certo? E agora, nesse momento, o que é que eu estou tentando fazer, que é o que eu quero, se Deus quiser, anunciar nos próximos dias. Ainda vou compilar, porque o que eu pude aprender durante toda essa experiência de política é de que a sociedade, se você quer uma cidade, um estado ou um país, se você quer desenvolvimento, existem várias maneiras para se desenvolver. Mas a que deu mais certo e que está pungente até hoje é a questão da industrialização. Legal. Lá tem muitas indústrias? Nenhuma, na verdade poucas. Na verdade poucas. Médio porte, né? Não, pequenos mesmo. Indústrias ali que geram entre 40, muita confecção, até a confecção hoje ainda já teve mais forte. Então, o que é que eu estou dizendo hoje? Então, agora, eu há algum tempo tenho dialogado com uma indústria, certo? Que ela tem uma sede em Maracanã e uma sede na Bahia, que estava procurando um local para expandir seu pátio fabril, ou seja, ter uma terceira indústria, e que a gente tem tido um diálogo nos últimos 2 ou 3 anos. Então, tudo indica que nos próximos dias eu vou poder anunciar uma grande indústria para a minha cidade. Quantas vagas? De início, 200. E é muito importante. Isso é um divisor de águas. Mas, Davi, o que o gestor deve fazer é procurar saídas. Sim. Procurar saídas. Essa questão de eu acho tão primitivo essa questão, não estou falando só do seu município, é todos. Essa questão que a prefeitura tem que subsidiar o emprego das pessoas. Eu não tenho outro meio. Não, tem outro meio.
Tem outro meio. Eu digo que tem outro meio porque no deserto hoje se plantar uva e dá uma das melhores qualidades do mundo. Sim. Em Israel. Né? O Sim. deserto de Israel. Então tem meio de se fazer. O que o gestor tem que fazer é procurar esses meios. Tem que ser o diferentão. Claro. Procurar entender a realidade A econômica. econômica, né? criar essas cooperativas como Importante isso. o Rossi criou aqui da Fazenda Canaã, pô, ele transformou a localidade. Sim. Ele transformou, literalmente. Nós temos esses exemplos no dia a dia da política. Transformou. Isso é- Então, é isso que uma sociedade anseia. Claro. Emprego. Não. Ninguém quer ficar. Na verdade, ninguém gosta de assistencialismo? Não. No Brasil, eu acho que gosta. Tem uma galera que Não, ninguém. galera que tá Não lá. quer não, cara. É todo. Acredite em mim, ninguém quer ser refém de algo específico. Nenhuma pessoa. De algo. Não quer. É a única opção que ele tem. Na realidade que ele vive, é a única Davi. opção que ele tem. Davi. O que eu quero lhe dizer é que quando a gente. Assim, eu ainda acho que nos dias de hoje, no Brasil, o poder público ele é o maior, ele é o vetor ainda é o vetor. Ainda é. Econômico, de liderar. Certo? Empregabilidade. E nos Que é outros- errado, e né? outra coisa, pois é, mas mais ou menos, porque eu acho que, mano, vamos voltar, Esse né? recurso, mais, esse precisa recurso equilibrar deveria mais. ser transformador para o município. Ou seja, mais creches, mais escola, mais. preciso mais, equilibrar Tá mais entendendo? essa então, cadeia de assim, empregabilidade. Mas, eu velho, acho- não é erradicar, é equilibrar. Ou porque hoje, se você fizer qualquer pesquisa de opinião pública no Ceará, no Brasil, durante muito tempo, você perguntasse para a pessoa qual é a sua principal preocupação, em primeiro lugar é saúde. Certo? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, que eu faço quando acordo, agradecer a Deus, porque estou vivo, e segundo, tenho saúde. Começa logo. Né? Só que pode ter certeza que boa parte dos lares do Brasil, do Ceará, da minha cidade, não é assim. Ou tem alguém que é doente, ou tem alguém que é especial, ou tem algum idoso, Esse sim precisa de tratamento. entendeu? Então, hoje, o emprego, ele já está bem pertinho e algumas vezes ele passa. Na minha cidade já chegou a passar. A pessoa está mais preocupada em trabalhar do que se cuidar. É verdade. Isso hoje. Então, isso já é um indicativo muito forte que a Mas, população Davi, está querendo trabalhar. Mas, Davi, é complicado. Como é que tem coisas... Como é que você vai se cuidar se você não tem recursos? Entendeu? Não, mas quando eu digo se cuidar, é da questão de você ter alguém enfermo em casa. Ah, sim. Certo? Porque boa parte da nossa população não é saudável. Boa parte relevante da nossa população não, vamos dizer assim, aquelas pessoas do dia a dia. E boa parte também é vagabundo. saudável. Boa parte também é vagabundo. Isso não. Entendeu? Cara, assim, ó, deixa eu te falar. Ele é uma coisa. radical. Ele é radical, Você já é. percebi. Veja bem, você procura, eu tenho construtora, como eu disse, estou construindo aqui embaixo. Você procura um cara para carpir um terreno, tu não acha. Bem, então assim, o que eu quero dizer é Às que vezes o é poder mesmo. público, ele pode trazer mais soluções para fortalecer a geração de emprego da sociedade E do seu como estado seria? do país. No meu caso, eu estou fazendo industrialização. Estou atraindo empresas para minha Ah, cidade para fazer ótimo. investimento. Não, esse incentivo é fiscal, o caminho, coisas. é um caminho, você gerir emprego, gestão de emprego. Ou seja, esse é o caminho do Mas bom aí, gestor. eu quero prefeitura- colocar Se tiver emprego, tem que na ligar. raiz, mas você vê como tudo demais não dá. Na raiz do capital, vamos para os Estados Unidos, que é a raiz do capitalismo do Brasil. Deu certo lá? Não deu. O país quebrou, o sistema financeiro e econômico do país quebrou, todo mundo quebrou, tiveram que pedir arrego, foram para onde? Para poder cobrar. Agora ele é bom. Então não funciona assim, irmão. Tudo demais na vida é ruim. Tudo. Pode dizer assim, tudo demais Capitalismo sobra. demais é ruim, socialismo demais é ruim, tudo demais é Tudo ruim. demais é. Que é por isso que eu defendo, é o equilíbrio. A gente precisa entender que é necessário. Nós temos um percentual que você tem total razão em relação a pessoas que não têm compromisso nenhum com o dia a dia da sociedade. A maioria. Que é verdade isso. Mas a gente tem muita gente boa, cara. Tem muita gente que está precisando de acertar, mas que precisa de condição. De oportunidades. Davi, eu vou te dar uma estatística aqui, tá? Vamos lá. Eu pago para um funcionário meu aqui R$ 2.000 salário.
Certo? Certo? Não paga moradia, não paga gás, não paga energia, não paga 2 mil do bolsinho dele limpinho. Reclama. É o quê? Reclama. Ah, sim. Aí, o funcionário, ontem eu me estressei com um funcionário aqui, o cara tem 47 anos, é analfabeto, e reclamando, você tá até reclamando de quê, meu filho? Não sei o quê. Ei, tá se sentindo explorado, alguma coisa tá errada? Não, eu acho que eu tô ganhando pouco. Não, o que eu acho... Cara, assim, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Cara, é complicado, ó. não, é complicado. É nojento, ó. O que eu Não é acho, fácil. eu vou lhe colocar duas coisas. Como eu já fui empresário, eu sei o desafio e a dificuldade que você tem de pagar R$2.000. Porque você não paga só R$2.000. Não tem os encargos. Cadê os encargos? Cadê, entendeu? Gente, é gente. Que nós estamos falando de gente, nós não vamos chegar a lugar nenhum nunca. Mas, ó, infelizmente, Davi, nosso tempo acabou, 15 segundos, Áurea, 15 segundos, vai. Ok, obrigada, Davi, por ter aceitado o convite. Obrigada a você que tem nos acompanhado. E você pode também estar me seguindo, @Áurea Cedrais com 6E no final. Tá. Fabi? Bom, agradecer mais uma vez a oportunidade. Obrigado, Davi. Eu acho que a gente precisa voltar aqui para É, falar. A gente tem muita sobre coisa para discutir. municipalismo e gestão O cabo é pública desenrolado. também. É mesmo. E o que eu queria, que eu falei, eu só queria O povo concluir. de casa ali. Eu queria concluir é justamente isso que você estava falando. Eu sei que tá difícil por causa dos encargos, mas também, meu irmão, pensa, você acha que hoje dá para sobreviver com R$2.000? É difícil. No caso Eu do sei cara, quanto é tem que tudo. com o quilo da aula. 1.300 talvez não dê, com 2 dê. Não, mas é difícil, é complicado. Hoje cara não tem um aluguel mais barato do que R$700. Não tem hoje. aluguel, eu No subsídio caso tudo. dele aí até tá Tudo bom. livre. Tudo bem, mas mesmo assim. Até o gás, que o Você cara dá, gasta, eu dou. Rapaz, eu vou atrás de um cara de gente para trabalhar para ele agora, viu? Mas, gente, ó, eu quero te agradecer demais pela oportunidade. Para mim é muito importante. Na gestão pública, não adianta. Hoje é uma das coisas mais importantes. Não adianta só fazer. Porque às vezes as pessoas elas não conseguem até compreender. Tem que fazer e tem que mostrar. Sim. E tem que saber mostrar. Eu achei Tem que interessante. apresentar. Acabou o tempo. Tem que apresentar. Fazer e Então, mostrar. eu quero agradecer a todos vocês pela recepção, dizer que estou à disposição para votar quantas vezes for necessário e que fico muito feliz, porque o meu trabalho é esse, trabalhar pelo meu povo, ajudar aquelas pessoas trabalha que mais bem. precisam e acima de tudo, como eu falei para vocês, faço porque gosto. Davi, leva um recado pro teu pai, Levo? pra ele deixar de ser cara de pau e vir aqui no nosso programa. Já convidei umas 5 vezes. Tá ele. certo. E ele não vem, né, Áurea? Eu fico cobrando. Se eu disse ver os três, pô, eu, ele e meu avô. Pronto. Eita, aí. Vamos fazer uma tríplice conversa. Aqui. Seria muito Eu legal. já convidei Show de inúmeras bola. vezes. Vê isso pra mim, tô falando sério. Show Vê isso de pra mim. bola. Davi, você é top. Então hoje nós vamos encerrar o programa com essa personalidade política. Tinha que ser. Davi Benevides. Criado por tio, avô. Tataravô, ixi. Então, todas as terças e sextas, às 20h30 e domingo, às 21 horas. Fique ligado, aqui na nossa TV Metrópole.